E aí, gente, Enem aqui. Essa é a aula 4 do nosso curso sobre ação humana, nossa série sobre o Mises. E na página 468, o Mises vai falar sobre deflação novamente. A gente viu a questão de inflação e deflação. É um pouco diferente do status quo, né? Mas ele vai dizer aqui, por exemplo, que a política deflacionária é dispendiosa para o tesouro e impopular entre a população. Já a política inflacionária é uma dádiva para o tesouro e muito popular entre os informados, né? Então, normalmente, chamar de deflação é visto como ruim nas visões ortodoxas da economia, né? Quando eu digo keynesiano, neo-keynesiano, pós-keynesiano, quero dizer todo mundo, tá? Eu cito esses, mas tem várias vertentes diferentes. Tem a Escola de Londres, Chicago, Lausanne, enfim. Eu não tô falando que... Quando eu falo de política inflacionária aqui, nesse caso, eu tô falando da maioria das pessoas que provavelmente acreditam nisso. Normalmente eles acham que deflação é ruim, porque deflação você vai ter, por exemplo, nominalmente, por exemplo, salários decrescendo. O salário nominal ele decresce. O poder de compra, eu vou pôr aqui como PP de Purchasing Power, ele aumenta. Porque as pessoas, a parte até psíquica, né? Olha mais para o salário nominal do que para o poder de compra. O poder de compra não é uma coisa que se mede facilmente, né? Vai ver que as coisas estão mais caras, mas enfim. No sistema de inflação, você tem uma queda de preços, mas nominalmente, a aparência que tá ganhando menos, na verdade, você tá ganhando mais, quando você reduz os salários, por exemplo. Normalmente, a deflação é vista como ruim, mas na verdade, na visão austríaca, eu naquilo que na visão correta da deflação, ela não necessariamente é ruim. Normalmente as pessoas falam que deflação é uma coisa de retrocesso do ponto de vista de crescimento econômico. Isso é porque eles focam na questão que você tem um pouquinho de inflação, você e expansão de crédito você gera dessa forma com multiplier keynesiano crescimento econômico no longo prazo. Mas como a gente já viu, quando você tem investimentos que são baseados em técnicas bancárias como reservas fracionárias, etc., para aumentar a oferta de capital do além, a técnica bancária para aumentar a quantidade de dinheiro que o banco pode gastar em produção e serviços, você basicamente tem inflação crônica, né? Na prática, o risco de deflação é mínimo, enquanto o risco de inflação é enorme. Na verdade, ele é não só enorme, mas foi enorme em vários contextos, como a crise de 2008 e crises no geral, é, geradas por práticas bancárias ruins, como também na Grande Depressão e no Pânico de 1816. Mas o que o Rothbard escreveu um livro sobre o tema, né? Mas o principal é que o padrão de ouro mantém todos esses esforços para reduzir o poder de compra da moeda dentro dos limites estrictos. Não é que o padrão ouro é perfeito, como eu já disse anteriormente, mas que ele reduz a possibilidade do banco emitir notas acima do que ele possui, emitir dinheiro. Obviamente com reservas fracionárias, com ouro, como foi de 1933 até 1970. E bolinha, quando acabou o padrão ouro. Em 1963, se não me engano, o Roosevelt, né? Roosevelt fez essa questão, mais ou menos nessa época, de pegar o ouro dos americanos, né? Por simples razões de essa mudança monetária dos Estados Unidos. E aí, no caso, você tem o dólar virando a moeda global com lastro em ouro. Então todo mundo começou a usar dólar, um acordo de 1983 com relação a isso, né? Bretton Woods. Mas o grande ponto aqui é, nessa época você tinha reservas fracionárias de ouro. Então, eventualmente, a paridade entre dólar e ouro foi diminuindo. Até que acabaram com o padrão ouro. Chegou a zero. Assim, não chegou a zero, mas ia acabar. Ah, o problema foi que todo mundo confiou nos Estados Unidos com reserva de valor no dólar com lastro em ouro. Em vez de cada um usar seu padrão ouro. Por que todo mundo abandonou prata e ouro como commodity, como moeda? Mais ou menos nessa época. Efeitos também da Primeira Guerra Mundial. Segunda posteriormente, né? Então, várias razões militares, padrão ouro acabou. E o prata, né? Acabou na Europa. E aí eles voltaram a esse padrão Bretton Woods que no fim começou a reserva fracionária com ouro, né? Os inflacionistas lutam contra o padrão ouro justamente porque consideram esse limite um sério obstáculo aos seus planos.
Ele, por exemplo, posteriormente cita eh, os bancos de Londres da época, né, da escola bancária de Londres, que é uma época específica da Inglaterra, mas e o grande ponto da questão, ele até disse que eles eram sabidos em várias questões do ponto de vista de ciclos bancários, etc. Porém, o problema é que eles viam a inflação como a expansão de crédito como uma forma de gerar mais lucro. De fato, para o banco central e para o banco no geral, e também para o setor de private equity, setor de leverage buyout, LBO, no setor de hedge funds, fundos de pensão, etc. Você ter mais dinheiro do que você deveria ter em relação a depósitos, né? Se aumentar a sua oferta de capital ex nihilo, do além, uma técnica bancária, se imprimir dinheiro do além, de certa forma, é uma forma de eles ganharem mais lucro. Então, eles usam isso porque é permitido por lei, mas na verdade isso é uma forma de ganhar mais lucro para destruir a população e inflação, né? Crônica. Sobre tarifas, né? Que é uma forma de protecionismo. A tarifa equivale, na prática, a um subsídio que os consumidores são obrigados a pagar como compensação pelo emprego de fatores de produção escassos. Então, basicamente uma forma de pegar dinheiro de impostos e dar para certos empresários que não estão performando ou por algum motivo está com uma crise, como na agricultura, etc., para eles performarem, para eles conseguirem entregar os produtos nos calendários de demanda suficientes, né? Então, vamos supor, você concorda que existe uma demanda para arroz. Vamos supor que o governo ele fala, ó, eu vou subsidiar o arroz para ele ficar mais barato. Basicamente, vamos supor que ele investe, vou citar só um número fictício, tá? 2 bilhões, 2 bi em arroz. Subsidiando arroz em algumas regiões do Brasil. Então, ele está dando crédito para produção de arroz e todos os fatores de produção de arroz para ser mais barato em relação de custo para o agricultor. Como foi feito no século passado. Eu li um livro sobre a história da agricultura no Brasil e fala sobre isso. Isso basicamente é permitir, e o Mises vai falar disso posteriormente, a gente vai ver, agricultores ruins de continuarem no mercado, porque você está subsidiando, você está dando dinheiro para quem não consegue se virar. Isso é um problema com o dinheiro do povo. É mais fácil você não gastar 2 bilhões, não diminuir impostos, converter isso em benefício para o povo. Porque você diminui impostos, basicamente está dando mais dinheiro para as pessoas. É o dinheiro que elas mesmas têm, né? Quando alguém, por exemplo, paga imposto de renda, tá dando dinheiro do que ela fez para o governo. Se você cobra menos, ela tem mais dinheiro para si. E aí tem distribuição de renda ao não cobrar impostos. E é ao cobrar impostos menores, né? Embora imposto de renda é abominável do ponto de vista legal, né? Mas falar sobre isso agora. E pela retenção desses fatores escassos em outras atividades, né? Então, valorizados por consumidores. Então, se não houver subsídio, o dinheiro poderia ser usado para consumo, para coisas que realmente as pessoas valorizam, enfim, coisa do tipo. Os consumidores são privados da oportunidade, tarifas, né, de satisfazer certas necessidades, e os bens de capital necessários são direcionados para a produção de bens que já seriam produzíveis ou produzidos sem as tarifas. As tarifas, por exemplo, na casa do Trump, por exemplo, ela ferra os Estados Unidos e a China em relação a e outros países, em relação ao que eles podem importar e exportar. Então, os Estados Unidos querem importar coisa da China. Aí você coloca tarifas. Eles pagam mais. Na primeira trade wars, no primeiro governo do Trump, antes do Biden, teve uma trade wars também com a China nessa questão, e essas tarifas, elas basicamente feriam o poder de compra de matéria-prima, importação por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos quer comprar algo da China. Então tá nos Estados Unidos, ela quer comprar algo da China. Só que a tarifa, ela basicamente, ela aumenta. Vamos supor que o preço ela seria esse daqui, né? Basicamente, aumenta o custo, preço de custo, né? Aumenta o custo dele trazer coisas de outro país. No fim, vai trazer menos coisas, ou ter mais custos de produção, e no fim vai gerar valores, preços maiores para os consumidores. Internamente, externamente, para essa empresa, né? Porque ela vende também domesticamente para o próprio país. Mas a empresa dos Estados Unidos. Então, tarifa é lixo. Tarifa não deveria existir. Tarifa é uma forma inútil de
ferrar as relações econômicas, né. Ele cita um exemplo agora com relação à inflação. A inflação gera pobreza crônica, né. Se alguns franceses transferissem o ônus dessas perdas para estrangeiros, quando eles imprimem dinheiro, vamos supor, vamos supor que não tem euro, a gente tem só o franco, e aí eles basicamente imprimem dinheiro em francos, e aí vamos supor que ele vende notas ou títulos do governo francês resgatáveis nessas notas, né. Então eles vamos supor, você compra um título que é crédito emitido pelo Banco Central da Argentina. Nesse caso, esquece porque a gente tá hoje em dia na União Europeia, né, mas vamos supor que a gente tá antes disso. Pode aplicar para países que não estão na União Europeia. Então, basicamente, esse crédito vai ser pago dos juros de títulos, né, vai ser pago em notas. Só que se as notas decaírem de preço, elas vão ser pagas em francos, basicamente tu vai perder dinheiro, porque imprimindo dinheiro e no fim o seu poder de compra em francos vai diminuir. Então aquele título que você pensou que ia ter um certo lucro vai ter uma perda de compra em relação a outras moedas estrangeiras do seu próprio país, por exemplo. Vamos supor que o franco estivesse depreciando em relação ao ien e etc. O resultado manifesto da proibição dessas transações é empobrecer alguns franceses sem enriquecer nenhum. Do ponto de vista nacionalista, não é desejável, né? Você ferra o próprio país ao gerar tarifas. Tarifas é abominável, simplesmente não tem como defender. Foi demonstrado que a preferência temporal, agora a gente vai para coisa mais importante, é uma categoria inerente de toda ação humana. O que é preferência temporal? É a preferência de pessoas em relação a coisas agora versus o futuro. Por exemplo, a preferência temporal de dólares agora versus dólares no futuro. É isso que tem a relação do preço do dólar. O que as pessoas esperam do dólar versus o futuro em relação ao sterling pound inglês, ou ao euro, enfim. A preferência temporal é manifesta, que eu já vou explicar, juros originário, né? Ou seja, desconto de bens futuros. Então, o que você espera do futuro versus do presente. Esse desconto de futuro é basicamente o valor descontado do que você espera versus o presente, né? Então, quanto você pensa que o dólar vai descer ou subir, menos o presente. Obviamente, se você pensa negativamente, vai ser diferente essa conta. Então, o que é esse juros originário, né? Os juros são um fenômeno homogêneo, né? Não existem fontes distintas de juros. É uma coisa só, sem... por exemplo, capital, ele é heterogêneo. Não juros. Juros é o retorno, um prêmio que você paga pelo capital. O, no valor presente líquido do capital atual. Agora, o capital em si, capital, seja capital fixo, sua casa, seu carro, seu dinheiro, ele é heterogêneo. As formas de produção dele, que ele é gerado, vem de várias fontes diferentes. O capital ele é heterogêneo. Não pensa numa substância, uma substância heterogênea, ela tem várias substâncias juntas. Homogênea só tem uma. Os juros sobre os bens duráveis e os juros sobre crédito ao consumo assim, são como outros tipos de juros. Aluguéis são tipos de juros, por exemplo. Quando você, por exemplo, paga aluguel para alguém, você tem uns juros do valor presente contado do valor futuro daquela casa. Então, é 10 anos. Tu soma os aluguéis futuros da casa em 10 anos, você tem o valor da casa. A forma que se calcula no geral, o valor de uma casa no geral. O valor descontado do futuro é o valor que é associado ao que essa casa vale agora versus o futuro, né? Hoje em dia ela pode valer R$ 500, mas você pode comprar ela, investir nela, esperando que ela valha daqui a 20 anos R$ 700 ou 10 anos, enfim. Ajustado à inflação. Então são resultado da maior valoração de bens presentes em relação a bens futuros. É uma coisa muito simples, cara. E eu creio que é tão óbvio. Não tem uma questão de você. Por exemplo, tá falando isso aqui é filosofia? Não, cara, é uma coisa simples. São coisas de como a gente age, né? A gente sempre faz essa questão psíquica, né? De valorar coisas agora versus futuro. Não que nós estamos certos. Existe a valoração correta. Existe aquela que nós decidimos ser bem. No geral, o mercado decide ser bem. Que são os juros de originário é a razão
entre o valor atribuído e a satisfação de uma necessidade. A razão seria uma, talvez, valor pela utilidade de algo, talvez. Seria, eu sei que Mises não gostaria disso, né? Uma derivada do valor de algo em relação à utilidade ao longo do tempo. O valor é subjetivo, né? Pode ser medido. Utilidade também é subjetiva. Não, o valor pode ser medido porque é o valor de mercado, mas a utilidade não pode ser medida. O futuro imediato e o valor atribuído à satisfação dessas necessidades. O que você pode fazer, na verdade, o que eu falei aqui, é você pegar índice em preços, né? Tu pega esse daqui, índice de preços, você consegue achar o juros originário, que o juros originário, o índice do juros originário, é a diferença em preços. Não são os preços, mas a diferença entre eles que manifesta a diferença de preferências das pessoas. Então, a questão, eu prefiro uma placa de vídeo hoje versus o futuro. Como que eu vejo o índice dessa diferença ao longo do tempo? Coloquei aqui a questão temporal, né, derivada, né? Ao longo do futuro, né? Do preço, né? Do preço da placa de vídeo ao longo do tempo. Embora uma relação histórica, né? Não consigo fazer a estatística do preço futuro da placa de vídeo. Consigo fazer do passado. Ou seja, a probabilidade não funciona nesse contexto. Manifesta na economia de mercado no desconto de bens futuros em relação aos presentes. É uma relação entre preços, não o preço em si. Então, é o índice de diferença em preços, que é o juros originário, que manifesta pelas preferências, mudanças de preferência das pessoas. Então, uma hora a pessoa gosta de algum tipo de produto, vamos supor, eu pessoalmente prefiro comprar itens de PlayStation 3 agora do que PlayStation 1, do ponto de vista de comprar. Agora, minha preferência pode mudar no futuro. É assim, normal. Ah, um exemplo associado a isso, né? A cidade de Cockenes. Aqui é uma pintura, não lembro de quem é, mas basicamente uma pintura clássica do conceito dessa cidade fictícia, né? A cidade de Cockenes é basicamente uma cidade que tudo é disponível a esmo. Então, todas as coisas são disponíveis a maior grupo de pessoas possível. Isso permite? Se permite que as pessoas fiquem como quiser, tipo o Wall-E. Já viu o Wall-E? As pessoas elas podem ter lazer infinito. Precisam trabalhar e não fazer nada, né? Na cidade de Cocaine, as pessoas ficam comendo, bebendo, sem fazer nada o dia todo. Porque tudo é disponível a esmo, não precisam esforçar por nada, né? É obviamente não bate com a realidade do nosso mundo. Do ponto de vista teológico, Adão ele tinha que trabalhar mesmo antes do dilúvio, né? Perdão, antes do dilúvio não, antes da queda, pecado original. Antes da queda, não indico Noé ali. Mas pós-queda ele teve que. A terra ficou menos produtiva e ele tinha que esforçar mais, né? A produtividade da terra diminuiu. Do ponto de vista teológico, né? Eu creio que histórico. Mas enfim. O que é o juros originário então? Obviamente o juros originário aqui nem faria sentido, porque basicamente você tem tudo disponível, então basicamente nem teria dinheiro praticamente. Não teria necessidade nessa cidade fictícia. Mas o juros originário vem das preferências das pessoas, né? Não houvesse juros originários, fazendo aqui um reducto ad absurdum, né? Bem de capital não seriam destinados ao consumo imediato. O capital não seria consumido. Dinheiro não faria sentido. Pelo contrário, sob o estado, coisa impensável, inimaginável, não haveria consumo. Desempenho na poupança, acumulação de capital, investimento, que, por exemplo, puxando um pouco, entre aspas, para a física, na analogia, como se gerassem variantes de relações de preço, consumo, produção, em que essas variantes gerariam zero. Então, se eu pegar uma função invariante de uma função de consumo, produção, investimentos, menos uma função do consumo futuro, produção futura, investimentos futuros, eu teria que isso seria absolutamente igual a zero, né? Então, aqui é uma integral, uma soma de uma função algorítmica, né, em relação à computação do consumo, produção e investimentos. Então, o φ normal é o consumo atual. E futuro
é o FIPRIME, que é o consumo, produção e investimentos posteriores. Então, se eu consumo investimentos, produção atual versus o futuro, você vai ter uma diferença entre eles. Vai ser zero. Ao ponto que o índice de preço, a diferença de preços vai ser zero. Então, o arroz vai ser sempre o mesmo preço, feijão, etc. E tudo que as pessoas compram sempre vai ser o mesmo. Então, obviamente isso aqui não existe, né? Vivo que uma sociedade não tem mudança de preferência. As pessoas mudam de preferência toda hora. Como o ser humano funciona, até animais. Enjoam de certos alimentos, ou certas caças, né? Enfim. Frequentemente, as pessoas questionam qual taxa de juros é alta ou baixa. Estimula mais a poupança e acumulação de capital. Isso aqui é associado à preferência por liquidez de Keynes, né? Quanto menor o desconto aplicado aos bens futuros, menor será a taxa de juros original. Então, Keynes não, o Mises está falando aqui, é errado você dizer uma diferença na taxa de juros é que estimula mais a forma que as pessoas se comportam. Pelo contrário, é a forma que as pessoas comportam que muda a taxa de juros. Empresas também se comportam e tal. Porque a taxa de juros vem do retorno de investimentos, no geral, do país. Os juros originários são os resultados de variações que flutuam e mudam incessantemente. Eles flutuam e mudam com elas, nas preferências das pessoas. O costume de calcular os juros por ano é meramente uma prática comercial e não uma regra de cálculo. Uma coisa que ele diz é que, obviamente, tem uma diferença entre os juros originários e os juros de mercado que você vai lá no banco pegar empréstimo. No mercado normal, sem o Banco Central, o juros seria definido pelos bancos privados e também a emissão de moeda, com lastro em ouro para não dar merda. E reserva 100%. Basicamente, as taxas de juros elas seriam não a taxa de juros originário, mas uma aproximação do mercado aproximada da taxa de juros originária. Ou seja, conforme as preferências das pessoas mudam, o retorno de capital muda das empresas, a taxa de juros ia mudar em relação à disponibilidade de capital. Obviamente, quando você tem empresas que estão performando melhor, a disponibilidade de capital aumenta em relação à endógena, né? Tem vendas, investimentos e tal, que estão gerando lucro. Quando não geram lucro, o certo é você ter uma taxa de juros maior. O preço do capital fica maior porque ele está menos disponível. A utilidade marginal do capital diminui conforme a quantidade dele aumenta. Então, de forma simples, a taxa de juros abaixa quando você tem um retorno maior de investimentos. Então, são bem cedidos nas empresas, na bolsa de valores, etc., do Brasil, da Europa, etc. E ela deveria ser alta quando as empresas estão na merda. Só que isso não deveria ser controlado por ninguém, porque não é calculável. Deveria ser é, apenas um fator determinado por bancos, setor, é, setor privado. O investimento, isso aqui não é muito difícil de fazer, tá? Mas é impossível que no momento atual eu não creio que nos próximos 50 anos isso vai acontecer, porque basicamente seria literalmente mudar todo o sistema bancário global, né? Pessoas que não vão mudar de opinião. Não é que isso aqui é só teórico, é só que nunca vai ser implementado, né? Sempre vai ter banco central e sempre vão querer controlar a taxa de juros e sempre vão querer controlar a emissão de moeda, embora, na minha opinião, isso seja imoral, né? Investimento adicional é corolário da restrição do consumo, posta aquela parte da população que consome a maior parte da produção anual. Aí ele fala de poupança forçada, reduz a taxa de juros original, ou seja, quando você força as pessoas a pouparem, através de certas formas, por exemplo, a própria inflação pode influenciar as pessoas a poupar, ele diz. Qual é a melhor forma? Melhor não, né? Um exemplo de poupança forçada maligno, na verdade. O próprio Rothbard cita isso. Nos anos 90, vamos ver se eu pesquiso. Collor, lembrei que é o Collor. Fernando Collor. Nos anos 90, ele tava tendo uma inflação monstruosa no Brasil. Até eu tava vendo o índice de preços em jogos, cresce muito nessa época, né? E basicamente ele fez o que é chamado de forced saving. Ele basicamente congelou toda a poupança de todo mundo no Brasil, em geral nos bancos. Depois, meio que pagou depois, ao longo dos anos do governo, mas no fim, um monte de gente não recebeu até.
uma grande porcentagem. Pegou essa poupança, congelou pra tentar controlar a inflação. No fim, teve impeachment dele, enfim, pelo que eu li ali. E a legislação original nisso, cara, é simplesmente abominável. É tanta burrice que não tem nem como pensar. Primeiro que não pode congelar a propriedade privada do próximo sem uma razão legal pra isso. A relação inflacionária é culpa do próprio Banco Central, não das pessoas. O dinheiro é propriedade privada das pessoas. Você não pode pegar a propriedade privada das pessoas, fazer o que quer com ela, quiser com ela, senão a gente tá não tá numa democracia, a gente tá numa monarquia. Pior que monarquia. Nem monarcas fariam isso, daria certo. Com certeza ia dar merda. Enfim, não deu certo isso daí, obviamente, mas basicamente o plano Collor foi um desastre, né? Basicamente, obviamente o juros original das pessoas mudaria, porque basicamente você tinha pra consumir, agora ou no futuro, basicamente foi roubado, né? Então, o Collor fez isso, né? Não falar com pessoas que lembram dessa época sobre isso, sofreram com isso, falam que isso daí foi realmente terrível. O resultado desse cálculo mostra que o empresário, se determinado projeto calcula se o projeto será ou não rentável. Mostra de quais investimentos podem ser feitos considerando o nível de valorização dos bens futuros em relação aos presentes. Então, por exemplo, não é a mudança na taxa de juros que muda se as pessoas vão investir de forma correta ou não. Sim, é, a forma correta disso seria uma taxa de juros não controlada por ninguém, emitida de forma livre por bancos privados, em que o empresário teria a taxa de juros real na sua mão, ele poderia escolher do banco que ele quisesse, né? E que não teria uma informação errada mostrando a ele. Porque quando, por exemplo, a taxa de juros Selic do Brasil atual, você acha que aquela taxa de juros seria é a taxa justa, correta? Não, ela é determinada pelo Banco Central. O Banco Central ela pode escolher taxas que não condizem nunca com a realidade. Porque a mesma não pode ser calculada. O próprio Keynes diz. Hoje em dia eles usam métodos bayesianos, né? De probabilidade para calcular a taxa de juros. O próprio Keynes diz no General Theory, que é o livro principal dele, que cálculo de taxa de juros futuro não deveria ser realizado, porque talvez seria impossível. E das condições da teoria da probabilidade na época, que é usada atualmente nesse contexto, não mudou muita coisa. Não é que eles tenham uma fórmula melhor e tal, com mais dados, big data. Realmente eles tendem a fazer algo impossível, como se fosse algo correto, né? Então, obviamente isso cria uma interpolação onde, quando você abaixa a taxa de juros, o Banco Central abaixa a taxa de juros como ele quiser, como o Japão, que por várias décadas aí, juros baixos, o empreendedor vai falar, tem capital disponível, então eu vou. Aquele investimento que eu queria fazer, comprar aquele maquinário, etc. Fazer aquele projeto eu vou fazer, porque a taxa de juros tá baixa, né? Eu vou pagar menos por esse empréstimo. Isso permite mais mal investments, né? Basicamente investimentos mais arriscados. Então, retorno, a versão a risco muda da pessoa. Só que é uma falácia, porque essa taxa de juros é mentirosa, né? Ela veio de é, uma forma exógena, né? Mas agora a queda da taxa de juros invalida o cálculo do empresário, né? A taxa de juros está baixa, mas na verdade o retorno do mercado não está alto. A taxa de juros não é a real. Embora a quantidade de bens de capital disponíveis não tenha aumentado, que é o que deveria fazer a taxa de juros aumentar, no retorno das empresas, o cálculo utiliza números que seriam válidos apenas se o aumento tivesse corrido. Então você meio que fingisse que as empresas estão dando certo, porque a taxa de juros está baixa, né? O retorno de investimento está dando certo. E pensa, quem pega empréstimos de banco? Empresas. Hedge funds, fundos de fundos, setor previdenciário, empresas de grande porte, elas pegam empréstimos do banco. Empresas internacionais e tal também. Vamos um ponto de vista nacional. Quando essas empresas estão na merda, elas não têm como pagar juros crédito de forma correta, certo? Elas não conseguem também pegar empréstimo de forma correta, porque elas estão indo mal por razões péssimos investimentos, coisa tipo, como na crise da dot-com bubble, que várias startups faliram eventualmente, não deram retorno como deveria. Como essa próxima bolha da IA também vai acontecer isso. O grande ponto é que quando as empresas estão na merda,
ou numa crise de 2008, ou na crise do Covid, você abaixa a taxa de juros, basicamente, quando a taxa de juros deveria aumentar, a real, você tá, na verdade, abaixando ela de forma exógena. É uma técnica bancária, ou de bancos centrais, né? Injetar liquidez na economia de forma exógena não gera melhores investimentos, não gera progresso. O ritmo desse progresso é tão rápido que durante o período de expansão inicial, pode muito bem esperar as perdas simultâneas causadas pelo investimento. Então alguém poderia dizer, na verdade, ok, causa inflação crônica, isso é óbvio. Função de crédito, commercial paper, Ripple, etc. Ultimate matching, reservas acionárias e tal. O banco se beneficia disso, o governo e não as pessoas, né? Tem empresas. Não são primeiros, segundos emissores ali. Beneficia são as empresas de investimento, de bancos, sistemas bancários. Agora, o que poderia dizer, mas mesmo assim, melhorou a qualidade de vida. Teve uma infraestrutura que nesse processo, obviamente, o processo, vamos supor, na Islândia, teve quase uma década na época de expansão deles, inflacionária, antes da crise de 2008. Realmente eles estavam sendo prósperos. Porém, depois na crise, deu merda colossal. Então, inicialmente você gera realmente mais ganho. A geração de capital ex nihilo do além. Mas depois gera crise. Esse capital não veio de produção de serviços, técnicas bancárias maliciosas, né? Assim o sistema econômico como um todo se torna mais próspero, né, inicialmente. Tem uma infraestrutura maior. Tem empresas que vão se beneficiar disso, não vão quebrar na época da crise. Porém, por exemplo, a própria Berkshire Hathaway, querendo ou não, ela se beneficiou, o próprio Buffett admite vários aspectos, do aumento de expansão de crédito durante toda a sua vida. Porque tinha mais capital disponível para eles. É óbvio. Não só no setor de seguros, mas no setor no geral. Agora, o ponto que mais que eles beneficiaram, aqueles que depois eles investiam dinheiro corretamente. Aquelas empresas que não investiam dinheiro com retornos é, realmente poderiam sobreviver à crise, né? Como a própria crise de 2008, falharam nessas épocas, né? Como próprios hedge funds, nesse caso. Tem empresas que vão se beneficiar disso e não cair, mas a maioria delas cai eventualmente. Agora a gente vai ver algumas questões associadas a isso, né? Principalmente a crise de 2008, que eu falei anteriormente sobre recompra de ações, né? Eu falei anteriormente, no geral, algumas empresas compraram ações ao invés de usar o dinheiro que é aumentando, abaixando a taxa de juros, como o Fed fez, é, em vez de usar esse dinheiro para aquecer, entre aspas, a economia, gerar emprego, etc., eles recompraram ações que você vê algumas palestras da Berkshire Hathaway não é algo muito bom não, sabia? Compra de ações, na verdade, assim, na maioria das instâncias é uma empresa só deixando de investir em si mesma pro bem dos seus shareholders, para dar dinheiro pros seus shareholders de uma forma, na minha opinião, inútil, né? Enfim, não necessariamente recompra de ações é uma coisa boa, de vista de investimento. Então, o uso de recompras de ações aumentou até atingir seu pico em 2008, no alto da crise. E quando ocorreu a crise, eventualmente as taxas de juros abaixou. E foi o primeiro ano do período da crise. Uma explicação para esse pico de 2008 é o motivo da subvalorização de ações, né? A incerteza no mercado faz com que os preços das ações caiam. Quando os gestores acreditam que suas ações estão subvalorizadas, eles recompram ações para demonstrar isso aos acionistas, né? Então, eles recompram ações para fazer, de alguma forma, suas ações aumentarem de valor. É, e de distribuir capital para shareholders, de certa forma. E tem duas formas de fazer isso: distribuindo dividendos e recomprando ações. Nenhuma das duas formas necessariamente é bom. Teve como se fosse uma votação na Berkshire Hathaway, acho que foi em 2014. Os investidores, eles queriam, a empresa do Berkshire, do Warren Buffett e do Munger, os shareholders queriam que a empresa começasse a pagar dividendos, porque eles não pagavam, ou continuar não pagando dividendos. 97% votou em não. Eles viam seria melhor
a empresa gastar o seu dinheiro que ela gerou através do que os shareholders deram para ela em si mesma e nas suas subsidiárias, em novas aquisições, etc., do que em distribuir ganhos para shareholders. Não necessariamente é bom para o crescimento da empresa a longo prazo. Não é porque é uma empresa que paga muitos dividendos que isso é bom para ela, né? Aqui, nesse mesmo artigo, ele mostra o número de shares, de recompra de ações da própria parte da empresa, da Europa. E você vê, se a gente pegar aqui, que você tem um crescimento bem. A crise do 2008 começou mais ou menos em 2007, junto com a Housing Bubble, né? A crise do mercado imobiliário. Dá pra ver que ela decresce posteriormente e volta a níveis normais. Então, isso não é tão relevante assim, porque creio que nos Estados Unidos esse efeito necessariamente deve ser maior. Importante, porque a crise, o epicentro da crise foi ali. Foi eles que gastaram 600 bilhões para os bancos, etc., não falissem. Então, mas houve sim uma certa alta, de certa forma, não em todos os setores, como a gente vai ver, de recompra de ações. Meu foco nem é a recompra de ações em si, mas de fato, grandes empresas, big techs da vida, recompraram ações durante a baixa na taxa de juros do Fed em resposta à crise. Na visão keynesiana, neo-keynesiana, né, que injeta liquidez na economia para baixar a taxa de juros durante uma crise para aquecer a economia. Isso significa que as empresas vão reinvestir em si mesmas de forma como o Fed espera? Então, aqui são o número de empresas na Europa, compra de ações, dá para ver que 2007 e 2008 você tem uma leve crescimento, foi de 30%, não, de 24% em 2006 para 36% no seu pico em 2008, então você tem uma alta de recompra de ações. Obviamente o mercado despencou no geral, né? Crise, né? Porque diversos bancos começaram. E isso gerou um efeito dominó. Empresas seguros também, como a AIG. Então, ele vai dizer, né? O uso de recompra de ações nesses períodos é comparado, na conclusão, né? Por meio de uma equação de econométrica chamada t-teste, né? Os resultados desses testes mostram que em 13 de 17 países houve mais recompras de ações durante o período da crise que no período anterior à crise. Essa contrastação diverge da expectativa. Em tempos de crise, haveriam menos recompras de ações que era a visão anterior, né? Porém, eu não vou nem criticar o uso de p-values aqui, que eu acho inútil. P-value, na minha opinião, como forma estatística, não necessariamente é útil, como as pessoas pensam. Mas, segundo ele, segundo é, o que o autor verificou, né, segundo ele, houve sim um aumento. E, de fato, houve um aumento, mas pelo p-value, porque realmente eu não gosto desse método estatístico específico, né? Ele usa, né? Mas tem essa tese da Beverly Hurtle, que é uma economista do Federal Reserve, nesse caso de Nova York, da parte de estatística. E ela vai fazer um artigo em 2013, em julho de 2013, publicado no próprio site do Fed, sobre ações comuns, recompra de ações comuns durante a crise de 2008. Né? E aí você vê a quantidade de dividendos, que também é uma forma de distribuir ganhos, né, da empresa, lucros, né, para acionistas. E você vai ver aqui em 2005 até 2009, né? Eventualmente teve uma queda aqui, em 2009, de recompras, né? Qual que é aqui, né? Então você tem. Só que aqui o efeito não é para empresas, mas bancos. Chamado de BHC. Então, Bank Holding Companies. Empresas que têm holdings de bancos. Essas holdings de bancos, porque aqui a gente vê o efeito de aumento de recompra de ações, né, na crise de 2008 por empresas. No setor de equity, empresas. O setor bancário, ele diminuiu as recompras, eventualmente. Aí você pensa, por que que o efeito do mercado de equity é recompra, ao menos na crise? Também isso vai acontecer na crise de 2000, Covid, né? Mas eu vou só usar o efeito de recompra apenas da de 2008.
E o efeito é contrário com bancos, né? Devido à queda nas recompras de ações, a distribuição total de capital aos acionistas dos grandes bancos, né, diminuiu de forma constante ao longo da crise de 2007 e 2008. Um cenário um tanto diferente daquele que se observa ao analisar apenas os dividendos. No início de 2008, a distribuição total do capital havia caído abaixo dos níveis que prevaleciam antes da crise, né? Tem uma relação entre recompra e dividendos, duas formas de dar ganhos para os acionistas, né? E outro artigo da própria Hurtle e da Sarah Zebar, também de estatística, elas falam a mesma coisa, só que em 2023. Isso daqui é um pouco mais interessante. Elas vão dizer, na época da pandemia, né? Os bancos podem aumentar, que houve uma baixa na taxa de juros por parte do Fed, né? Até talvez maior do que no 2000. Os bancos podem aumentar seus níveis de capital de duas maneiras. Emitindo novas ações, pode fazer emissão de ações, né? O splitting e tal, do que recomprando, do que recompram dos acionistas existentes ou obtendo mais renda do que os dividendos pagos, né? Obviamente, se a empresa não tiver dinheiro para pagar os dividendos, ela não vai conseguir cumprir essa relação, né? Com a emissão de novas ações em larga escala relativamente rara, a relação fundamental se dá dos lucros do banco e da combinação de dividendos e compra de ações. Então, normalmente, dividendos é algo mais comum do que recompra. Compra de ações é uma coisa ruim, no geral. A compra de ações, segundo Buffett e Munger, já deve ser feito quando o valor presente da empresa em relação ao futuro, cada dólar que ela adiciona no bolso dos shareholders, é inferior ao ato de você fazer a recompra, né? Quando a empresa está estagnada, no caso. Nesse caso, quando o lucro líquido supera a distribuição de lucros aos acionistas, o capital aumenta, né? Então, no caso da crise, você tem uma diminuição de lucro, né? Então, aqui é um exemplo de lucro líquido, né, em azul. Você vê a queda na época da. Mais ou menos na época da pandemia. Em 2018, a pandemia foi em 2019, na verdade. Você vê o payout para acionistas, né? Dentro de bancos. E você vê, durante a crise, uma queda de 2019 para 2020. Aqui que a gente tem que ver. Uma queda de 2019 para 2020, na pandemia. De lucro líquido, né? Por razões óbvias, né? Pessoas que nem poderiam ir para trabalho, etc. Mas também de payout de dividendos, né? Ambos diminuíram nos principais bancos, né? Hoje de bancos. Aqui é o dividendos e relação de recompra de ações. Na mesma época de 2020, então você tem menos lucro líquido e menos payout de shareholders por dividendos. Os dividendos e recompra de ações, os dividendos continuaram estáveis, sem muita mudança. Uma leve mudança aqui, mas sem muitas mudanças. Mas olha a diferença em recompra de ações. Aqui, a gente tá falando de bancos, tá? Eu não tô dizendo que existe uma lei praxeológica de recompra de ações de equity bancos, né, em crises financeiras. Pode haver uma relação que normalmente bancos é, param de recomprar ações na merda, com a economia tá na merda, e o mercado de equity, empresas, recompram ações. Vontade, né? Mas o que isso mostra de forma bem clara, estatisticamente, é a diminuição de recompra de ações em relação a períodos anteriores, antes da crise do Covid, em resposta, talvez, à queda de lucro líquido e outras questões do setor bancário que precisa de muita liquidez, em meio a bancos que, por sinal, sempre estão em constante insolvência, né, nesse aspecto. Outros não. O Lehman Brothers é um exemplo, que bancos estão sempre em insolvência. Todos os bancos que faliram na crise de 2008, eles são bancos que, em qualquer crise, eles vão ser insolventes, porque por causa de reservas acionárias, né? Nem todos os bancos faliram, né? JP Morgan passou bem pela crise. O exposure de alguns bancos ele foi maior, né? Por várias razões que eu nem vou citar aqui. Então, a regra é essa: o mercado de equity recompra ações da merda da economia, crise, e bancos vendem. Perdão, desculpa. Não recompram ações, no geral. Ou fazem menos, né? Aqui o dividendo também é, compra de ações em 13 dos maiores
bank holdings dos Estados Unidos. Dá pra ver agora na crise de 2008 agora, né? Aqui é na época do Covid, vai até 2022. Aqui é na crise de 2008. E você vê também no setor bancário uma queda de recompra de ações, nesse caso de pagamento de dividendos, né? Enquanto aqui eles foram estáveis, né? Então, é interessante você tentar entender por que aqui foram estáveis e aqui não. Na época da crise de 2008, né? Até que as razões também dessa relação são diferentes, né? Uma foi uma relação de diminuição da função de oferta de trabalho, né? A outra foi uma crise monetária que atingiu os bancos diretamente, né? Então, a capacidade de pagar dividendos dos bancos na crise de 2008 tem a ver com uma relação de solvência monetária, enquanto aqui é de força de trabalho em relação. Não, aqui é em relação à crise do Covid em relação à força de trabalho da época. As causas da crise são diferentes, né? Então, uma mais é. Daqui é mais financeira, mais associada a derivatives, né? Ao mercado imobiliário, etc, né? Mas qual que é o ponto disso, né? Qual é o ponto de tudo isso? Creio que o ponto dessa recompra de ações é que a injeção de liquidez na economia por parte do Fed não resolveu o problema que eles queriam. No caso, o mercado de equity, ele recompra ações na merda, o banco faz o contrário. O banco não importa, importa o mercado de equity. O mercado de equity tende a comprar mais ações durante a crise, ao invés de investir em coisas que realmente vão fazer bem para a empresa e para a economia, etc. E compra de ações não é algo que vai beneficiar a economia no geral. Nem os acionistas no geral, de certa forma. Basicamente está dizendo, ó, a gente não vai investir esse dinheiro para nossa própria empresa, porque todo mundo tá na merda mesmo. Vamos recomprar ações e fazer que nossas ações não caiam tanto. É isso. Recompra de ações no geral é uma coisa ruim. Dependendo, né? A maioria das vezes é uma coisa ruim. O presidente do Banco da Reserva Federal. Outra coisa, normalmente o Munger e o Buffett sempre falavam que às vezes que eles recompraram ações, eles se arrependeram. Agora o Mises, né? O presidente do Banco da Reserva Federal do Fed, de Nova York, naquela época, né? Eu citei dois artigos de Nova York também, né, do Banco de Nova York, eu tô citando agora uma mais antiga, né? Ele disse, né? A independência definitiva do mercado monetário interno existe para todo o Estado Nacional soberano, onde existe uma instituição que funcione como um banco central moderno, cuja moeda conversível em ouro não seja conversível em ouro em qualquer mercadoria. Então ele está dizendo, vamos imprimir papel, né? Vamos usar dinheiro de papel, que é melhor, gerar mais liquidez para a economia, mais crédito. A gente pode fazer reserva fracionária à vontade, ninguém quer fazer redenção de ouro em notas. Enfim, a gente pode criar capital ex nihilo quanto que a gente quiser. Entre aspas, isso é bom para a economia, né? Essa coisa de inflação, etc. Enfim, vai se pagar multiplier keynesiano. Essa é a visão deles. É estranho que a visão deles não funciona. Que a gente viu aqui, né? Agora, isso daqui sozinho não é o suficiente, tá? Ah, e aí, sobre as causas de crise econômicas e depressões por conta disso, né? Estatísticos tentaram investigar as longas ondas de flutuações econômicas com métodos estatísticos, né? Para. Tais tentativas são fúteis. A história do capitalismo moderno é um registro de progresso econômico constante, interrompido repetidamente, expansão vigorosos e suas consequências depressões. Por exemplo, isso aqui é um método estatístico, certo? Eu, diferente de Mises, creio que isso aqui é extremamente importante. Estatística, para mim, é extremamente importante. Até para ele, de certa forma, do ponto de vista histórico. Porque para Mises, esse tipo de estatística é boa se você tem a interpretação correta dessa estatística. Então, você interpreta essa estatística com base em praxeologia, com base no que são as causas da, da constância de dividendos aqui, queda de share repurchase e compra de ações de bancos. Então, a praxeologia só trata das relações de causa e efeito. A estatística, ela só trata do que aconteceu. Então, o que aconteceu de 2012 até 2022 em relação à recompra de ações em bancos. É isso que essa estatística diz. Ela em si não resolve o problema, ela não te dá as causas do problema. Você tem que entender como funciona bancos, empresas e toda a economia, e depois você interpretar esse gráfico. Então, não é que a estatística é inútil. Ao contrário, é realmente útil, mas você interpretar ela de forma semântica, né? De forma correta, de forma ter realmente as causas.
porque ela é dessa forma, né? Os defensores da expansão de crédito enfatizaram ainda que alguns dos investimentos mal sucedidos, realizados durante o boom, se tornaram lucrativos. Então, é aquela coisa que eu falei anteriormente. Tem empresas que, durante o boom da Islândia, talvez, se tornaram bem-sucedidas e até hoje são bem-sucedidas, né? Embora na crise deu merda. Esses investimentos, dizem eles, foram feitos cedo demais, ou seja, numa época em que o estado da oferta de bens de capital e a valorização dos consumidores não permitia a sua construção, né? Então, foi feito num timing correto, né? Então é tipo você investir em computação quântica nos anos 80, né? E dá muito certo, né? Já tinha artigos sobre computação quântica do Feynman, Benioff, Deutsch, Yamaguchi, Stephen Wisner. Não era o timing correto para investir nesse tema. Até nos anos 2000 talvez não era o timing correto. Talvez nem hoje em dia talvez seja o timing correto, porque é uma tecnologia que não vai dar retorno de longo, não vai dar retorno de curto prazo. Se alguém abre uma empresa de computação quântica hoje, tem várias empresas que já são públicas de computação quântica, como a Xanadu, como a D-Wave, etc. Mas essas empresas, se eu investir nelas na parte de ações, o retorno delas é duro, cara. E a questão é que você não sabe quando que essa tecnologia de fato vai ter aplicações comerciais que são mais factíveis do que as atuais, né? Em relação a outras formas de investimento. Ao invés de você investir em empresas de computação quântica públicas, você pode investir em empresas de inteligência artificial, como a própria DeepMind, como a OpenAI. A questão é, não tem capital infinito, né? Você vai colocar capital na OpenAI ou na Xanadu, na D-Wave. Uma questão de timing, né? Qual que é o time correto de investir? Investir em inteligência artificial nos anos 70, 80 não ia dar certo. Mas investir hoje em dia, ou até talvez 3 anos atrás, algo extremamente bom. Mas o problema é que não é a disponibilidade de capital que gera melhor investimento, ou prosperidade de uma nação, e sim o aumento do conhecimento. Então, quando as pessoas não entendem isso, o próprio keynesianismo é um contraste com essa visão de Hope, por exemplo, né? É o conhecimento que faz os investimentos serem bem-sucedidos. Know-how, desenvolvimento, avanço da ciência, da tecnologia que permite investimentos mais sucedidos. Não, mais grana, né? Se você colocasse, cara, todo o dinheiro do planeta em inteligência artificial nos anos 50, você não ia ter retorno. Nos próximos 50 anos. Vou dizer de novo. Se você colocasse US$ 1 trilhão fosse em inteligência artificial nos anos 70, 50. Depois, tipo, você leu o artigo do Alan Turing sobre inteligência artificial, Computing and Machine Intelligence, e a gente colocou todo o dinheiro nisso, não ia ter retorno nos próximos 50 anos. Ia perder todo o dinheiro. Em vida, né? Provavelmente você já fez esse investimento, já teria uns 30 anos pra você ter esse capital aí, né? 30, 60. Você não veria em vida esse retorno. Então, não é a quantidade de capital que era bons investimentos. Conhecimento e time correto. E graça divina, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Tem uma passagem de Tiago que diz: você ir pra uma cidade e dizer, ó, vamos fazer um negócio e ser bem sucedido, né? É algo maligno, né? Tem que se falar, se Deus quiser, se nós vivermos, nós faremos. E todo empreendedor tem que ter essa visão, né? E nós não sabemos o futuro, futuro de incertezas. Eu não vou afirmar levianamente como uma coisa que só Deus pode dizer, né? Sobre o futuro. Eu vou. O capitalista ele busca. Vai fazer uma loja, ele busca retornos futuros, é demandante de retornos futuros. Tem que saber se eles vão recorrer ou não, né? Mas a recorrência desses ciclos se deve ao fato de que as penalidades que o mercado aplica contra empresários ineficientes, chamado de destruição criativa por Schumpeter, né? Não afetam grande parte dos agricultores. Aqui estou falando de agricultura. Esses agricultores são responsabilizados por seus atos protegidos por governos políticos através de subsídio. Se não fosse assim, já teriam falido há muito tempo. Então, o problema de você usar subsídio para empresas que não vão, ou disponibilizar crédito, ou abaixar a taxa de juros para empresas que não estão performando, basicamente, dar dinheiro para elas continuarem na merda. Não. Se você impede a destruição criativa de Schumpeter, você impede a inovação através de tentativa e erro, e Deus vai ter empresa que vai falir, é normal. Tem, é o Struggle for
É a luta pela existência darwiniana aqui, nem deles. Então, empresa que subsiste, ela que é a sobrevivência do mais forte. Então, tô usando essa imagem aqui. Basicamente, crédito para empresas ineficientes, né? Subsídio. Basicamente, queimar dinheiro. Bastiat chama isso de dissipação de capital. Pega dinheiro e põe no lixo. É dissipar capital, é pegar dinheiro e gastar no lixo. Subsídio dessa forma, né? É isso. Então, a gente falou sobre juros e equity, tá? No próximo episódio, a gente vai falar um pouco de salários e produtividade marginal do mesmo, né? Mas esse é o próximo episódio.